Bom dia, pessoal! Nossa aula de hoje começa com uma pergunta. Vamos puxar na memória. Você sabe o que são expressões algébricas? As expressões algébricas são contas com letras e números. Nós já vimos que as letras na matemática servem para representar um valor desconhecido. Então, nós temos nas expressões algébricas uma mistura de letras e números. Por exemplo, nós temos aqui uma expressão algébrica que mistura letras e números. Temos x mais y menos 10. Uma expressão algébrica, ela é dividida em algumas partes. Nós temos aqui a parte literal, ou seja, onde aparecem as letras, e uma parte numérica, é onde aparecem os números. Então, nós temos a parte literal, que significa letras, e uma parte numérica, onde aparecem os números. E tudo isso, juntando as operações que aparecem na expressão, é chamado de expressão algébrica. Então, é uma mistura de letras e números. Um outro exemplo, nós temos aqui 3a menos 4b mais 2. Cada pedacinho desse é chamado de termo. Então, nessa expressão algébrica, nós temos 1, 2, 3 termos. 3 termos. São as partes que compõem aquela expressão, os pedaços, tá bom? Neste primeiro termo, nós temos duas partes, não é isso? Este primeiro termo, chamado de 3a, ele é formado por um número e uma letra. O número é a parte numérica deste primeiro termo e a letra é a parte literal deste primeiro termo. Da mesma forma que no segundo termo, que é o menos 4b, o sinal acompanha o termo, tá bom? Menos 4b, a parte numérica dele é o menos 4 e a parte literal é apenas o b. No nosso último termo é o número mais 2, que contém apenas a parte numérica. Este último termo, ele não tem letra. Então, novamente, uma expressão algébrica ela é formada por vários termos, ou seja, que podem ser números sozinhos, letras sozinhas ou uma mistura de números com letras, tá bom? Relembrando mais um pouquinho, a expressão algébrica 3x mais 2y pode ser escrita como x mais x mais x mais y mais y. Pelo seu conhecimento, você sabe que sim. Ou seja, nós pegamos essa expressão maior, em que as letras estão separadas, e simplificamos, ou seja, juntamos as letras que são iguais para reduzir o tamanho da nossa expressão. E ela passa a ser pequenininha desse jeito. Então, 3x significa que são 3 letras x somadas, olha só. Quando a gente junta, nós temos 1, 2, 3, porque é uma soma que resulta em 3x. Da mesma forma, eu tenho y mais y, que quando a gente junta, porque é uma soma, esse mais repete aqui embaixo, y mais y, quando a gente junta, são 2 y's. Então, numa expressão algébrica, onde você tem letras e números, o que você pode fazer para simplificar é juntar as letras que são iguais. Continuando na simplificação, vamos observar aqui este primeiro exemplo. Eu pintei de cores diferentes para você enxergar que são letras e termos diferentes, tá bem? Nós só podemos juntar letras que são iguais, tá bom? Então, nós temos 2A pintadinho de azul, mais A mais 3A. Esses termos que têm a mesma letra, a mesma parte literal, eu posso juntar. 2A mais 1A dá 3A. 3A mais 3A vai resultar em 6 letras A, tá bom? Juntamos todos os termos que contêm a letra A. Agora, vamos para a letra B. 3B mais B, nós temos 4B. Juntamos todos os termos em que aparecem só a letra B.
Quem sobrou? O número 20. Tem algum outro número que eu possa somar com ele? Não, porque este termo não tem nenhuma letra, então eu só posso juntar com um número que também estivesse sozinho, tá bom? Como eu só tenho 20, a minha resposta final vai ser mais 20. E agora, o que a gente acabou de fazer? Simplificamos essa expressão algébrica, juntando quem era igual, para poder diminuir o seu tamanho, tá bom? A nossa intenção não é juntar tudo para finalizar a expressão, não. Nós queremos apenas simplificar. Diminuir o tamanho dela, que era grandão, diminuímos para isso aqui, tá bom? E agora, eu não posso juntar esse com esse porque são letras diferentes, tá bom? Então, olha só. Nós temos uma expressão algébrica que tem 3 termos. Primeiro, segundo e terceiro. Uma expressão com 3 termos, né? Este é o primeiro, segundo e terceiro. São 3 partes, né? Que são separadas pelos sinais, estão vendo? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Vamos lá. Observar a primeira parte. Qual é a parte literal, ou seja, o que você tem que olhar para ver se vai juntar com alguém é as letras, tá bom? Nós temos de letras x elevado ao quadrado e y elevado a 1, né? É o y sozinho. Tem mais algum x ao quadrado y aqui no restante? X ao quadrado y? Não. Então, esse termo vai se repetir. Não posso fazer nada com ele porque não há nenhum outro semelhante para eu juntar, tá bom? Segundo termo, menos x ao quadrado, y ao quadrado. Vamos pintar de outra cor para ficar diferente. Tem algum outro x ao quadrado, y ao quadrado aqui? Não tem. Então, novamente, eu vou repeti-lo. Não tem como juntar com ninguém. Por quê? Esse y aqui está elevado a 1. E esse aqui está elevado a 2. Não é a mesma coisa. Eu não posso juntar com esse, tá bom? Não posso fazer a subtração. Então, repete sozinho. E o terceiro termo? A parte literal é x elevado a 1, né? Porque está sozinho. Vezes y elevado ao quadrado. Tem algum termo que é x, y ao quadrado? Não. Eu tenho x ao quadrado y. Não é a mesma coisa que esse, estão vendo? O expoente ao quadrado está no y aqui. Então, se eu não tenho nenhum semelhante, eu vou repetir. E esta expressão a gente não conseguiu simplificar, tá bom? Porque cada um desses termos, a parte literal é diferente. Então, essa expressão permanece dessa forma, tá? Sendo que, no primeiro termo, a parte numérica é o número 2. E a parte literal é toda esta daqui, ó, x ao quadrado, y. No segundo termo, a parte numérica é quem? Eu tenho menos 1 aqui na frente, não é? A parte numérica é o menos 1. E a parte literal é toda a parte que tem letra. X ao quadrado, y ao quadrado. No terceiro termo, a parte numérica é o mais 3. E a parte literal é x, y ao quadrado. A novidade está aqui agora, olha só. Cada termo, ou seja, cada parte de uma expressão algébrica, como essa aqui, por exemplo, onde nós temos 3 termos, né? Primeiro, segundo e terceiro. Cada termo desse, cada parte, cada pedaço dessa expressão é chamada de monômio. Monômio. O que significa mono? Vem de um só, não é mesmo? Monômio vem de uma parte, um pedaço. Então, se nós temos um pedaço mais um pedaço mais um pedaço, cada pedacinho desse é chamado de monômio. E o conjunto de vários monômios é chamado de, olha só, um conjunto de monômios é chamado de polinômio. Poli significa vários. Então, quando nós temos uma equação, ou melhor, uma expressão algébrica em que há várias partes, vários termos, essa expressão agora vai ser chamada por nós de polinômio.